Deus nos criou simples e ignorantes, marchando para a evolução. Os santos, os anjos, todos eles passaram por este mesmo caminho que nós estamos passando. Deus não criou anjo, santo, não. Criou espíritos. E aí outra pergunta que sempre fazem, e quais são os tipos de mediunidade? Na obra O Dicionário Enciclopédico Ilustrado de Espiritismo, Metafísica e Parapsicologia, o nosso confrade João Teixeira de Paula nos aponta uma relação com 59 tipos de mediunidades diferentes. Então, cada um, à sua maneira, vai aflorar aquela que ele trouxe consigo. Lembrando que meu corpo físico também participa, porque a mediunidade trabalha com este corpo e é através dele que eu exerço o mediunismo. Então, meu corpo já é preparado exatamente para aquela minha mediunidade. Eu não posso adquirir outra depois de estar aqui. Não, eu já venho com ela. Ela vai se desenvolver ou não. Mas eu, por exemplo, eu não vejo, eu não sou médium de comunicação, eu não incorporo, como nós chamamos no termo, que Kardec não fala esse termo, mas nós usamos. Mas tenho outras mediunidades que me ajudam. Mas eu preciso estudá-las, eu preciso conhecê-las para poder, com isso, usá-las. Primeiro a meu favor, sem o egoísmo, porque eu preciso saber com o que estou lidando. E depois, usá-la para auxiliar, para tratar com esses irmãos fora do corpo. Kardec nos diz que haverá tantos tipos de mediunidade quantos sejam as espécies de manifestações que ocorram, visando a comunicação com os dois mundos. Então, veja, 59, mas podem ter mais. Entre essas mediunidades, para fins didáticos, nós podemos classificar os diferentes tipos de mediunidade em manifestações físicas e manifestações intelectuais ou psíquicas. Então, podemos dizer que, na maioria das casas espíritas, ocorrem principalmente os fenômenos de psicofonia, psicografia, vidência e cura, o que não exclui absolutamente as possibilidades de ocorrência de outro tipo, apesar de mais raros, mas são esses que basicamente se vê nas casas espíritas. Então, no caso da psicofonia, que é a faculdade mediúnica em que a comunicação se dá por meio do aparelho fonador do médium, que é também chamado popularmente, apesar de, como eu disse, Kardec não utilizar o termo de incorporação, médio de incorporação. Dependendo do nível do contato com a entidade, eu posso até modificar a minha voz. Por exemplo, se eu for uma mulher e a entidade que está se comunicando através de mim for um homem, eu posso ter minha voz modificada, porque é meu aparelho fonador que vai ser usado por ele. Não que o espírito entre no meu corpo. Espírito nenhum entra no corpo da gente, porque aqui já tem o meu. A ligação é mental. Não importa onde esteja a entidade, ela pode estar em outro estado, em outro país e entrar em contato, em sintonia, e o médium fazer o seu trabalho. Então, vem os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. É como já dissemos ao tratar da pneumatofonia, é o termo utilizado para esta mediunidade. De outras vezes, o médium pode ouvir uma voz externa, clara, como se alguém cochichasse ao seu ouvido. Em outros casos, é apenas telepaticamente, ou seja, mentalmente o médium recebe a informação. Tem a vidência.
O médium vidente acredita ver pelos olhos, mas não é por esses olhos que ele vê, é pelo olho espiritual. Os olhos do espírito são quem mostram ao médium. Não é? Então, dois médiuns que têm a vidência podem ver a mesma entidade e um perceber mais detalhes do que o outro.